Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aos domingos à noite a gente tem examinado minuciosamente a carta de Paulo aos Efésios, mas nesta semana eu achei que nós deveríamos parar as exposições, embora tenhamos retornado no domingo passado, para considerar um tema muito importante que é a suficiência das Escrituras. Todos nós buscamos orientação para viver bem, todos nós desejamos viver uma vida ordenada, regulada, boa, e em diversos momentos da nossa vida, no entanto, nós nos encontramos desorientados, confusos, carentes de direção e até enfrentando crises pessoais ou familiares à beira da ruína. A gente não sabe muito bem o que fazer. E nessas situações é comum corrermos atrás primariamente de livros, especialistas, filosofias e até modismos e crendices espirituais. Mas a pergunta que o salmista nos leva a responder é esta: onde está a fonte segura e suficiente para a restauração sábia e direção? Onde está essa fonte segura? No Salmo 19, Davi começa exaltando a grandeza de Deus revelada na criação. Tem aquele famoso versículo de abertura: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Mas a partir do versículo 7, ele nos conduz a algo mais glorioso, mais esplendoroso: a revelação especial de Deus nas Escrituras. Ele descreveu a beleza de Deus na criação e agora ele vai descrever a beleza de Deus de uma maneira especial nas Escrituras. Aqui ele descreve a palavra de Deus não como ultrapassada ou um simples livro de religião como o Alcorão, mas a palavra viva, perfeita, confiável e transformadora. É essa a descrição que Davi faz aqui da palavra de Deus. A mensagem central aqui que Davi nos comunica é muito clara e simples. Devemos confiar que a palavra de Deus é suficiente para a transformação e direção das nossas vidas. Então, se você tem a sua Bíblia, abra no Salmo 19, nós vamos ler do verso 7 ao 9. Salmo 19, verso 7 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor, eu leio na Almeida Revista Atualizada. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Vamos orar mais uma vez, agora com base ainda no Salmo 119, quando o salmista diz: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, não esconda de mim os teus mandamentos, porque eu sou peregrino nessa terra. Vamos orar para que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar a beleza de Cristo na sua palavra. Pai, nós vamos a Ti em nome de Jesus, cônscios da nossa necessidade, da nossa fraqueza, pedindo ao Senhor que abra os nossos olhos para darmos o devido valor à Tua palavra, Pai. Para que enxerguemos aquilo que o Senhor mesmo diz através do salmista, o que a Tua palavra é. E a exaltemos, coloquemos-a no lugar mais elevado. A começar na nossa vida, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos convença disso essa noite e nos transforme a partir dela em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, do verso 7 ao 9, Davi aqui nos dá uma lista abrangente das características e benefícios das Escrituras.
Nós podemos dividir cada sentença desses 3 versículos aqui, do verso 7, 8 e 9, em 3 partes. Na primeira parte, o salmista se refere às Escrituras utilizando termos sinônimos. A lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor e o temor do Senhor. E por fim, ainda tem mais uma, e os juízos do Senhor. Em cada caso aqui nessa primeira parte do Salmo, a palavra hebraica que traduz Yahweh é o nome sob o qual Deus faz uma aliança com o seu povo. Essa palavra aqui que é Senhor, é Yahweh, e significa o Deus que faz aliança com o seu povo. Claramente Davi nos informa aqui então que as Escrituras elas provêm do próprio Deus. Ele é a fonte da qual procede a Escritura. Na segunda parte de cada sentença aqui, é ressaltada uma característica da palavra de Deus. Especificamente, 6 características. Perfeita, fiel, reta, pura, límpida, verdadeira e totalmente justa. Na última parte de cada frase, o salmista vai descrever alguns efeitos ou implicações que a Escritura produz. Ele diz que ela restaura a alma, que ela dá sabedoria aos simples, que ela alegra o coração, que ela ilumina os olhos, que ela permanece para sempre e que ela é totalmente justa. Então nós vamos examinar, portanto, cada uma dessas características aqui. Em primeiro lugar, então, na primeira metade do versículo 7, nós lemos, acompanhe na sua Bíblia. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra hebraica aqui traduzida por lei é Torá, que enfatiza a natureza didática, o elemento de ensino das Escrituras. Aqui Davi usa essa palavra para se referir às Escrituras como a totalidade daquilo que Deus revelou para a nossa instrução, para o nosso ensino. O termo perfeito aí nesse versículo 7, na sequência, é a tradução de uma palavra hebraica que significa comum, inteira, completa ou suficiente. Essa palavra aqui transmite a ideia de algo amplo, que cobre todos os aspectos de uma questão. Isso significa que a palavra de Deus ela é abrangente, envolvendo tudo quanto é necessário para a vida espiritual de alguém. Ela é suficiente para isso, não tem falta de nada. Em contraposição, o nosso raciocínio e os nossos recursos humanos são falhos e imperfeitos, insuficientes. Na sequência do versículo 7, vá acompanhando aí, Davi diz que a perfeita lei de Deus afeta a pessoa num nível tão profundo a ponto de restaurar a sua alma completamente. A palavra hebraica aqui, traduzida por restaurar, pode significar converte, revive ou transforma. Algumas traduções já trazem esse significado traduzido aí. A palavra alma aqui se refere à pessoa, não apenas à parte imaterial do homem, não só a parte espiritual, mas a pessoa inteira, o verdadeiro eu, o homem como um todo. Isso significa que a palavra de Deus é tão poderosa e abrangente que ela pode converter e transformar a pessoa toda, até mesmo a vida mais arrasada, para que essa pessoa seja alguém que Deus deseja que ela seja. A própria experiência de Davi, meus irmãos, que escreveu esse salmo aqui, é um luminoso exemplo disso. Davi era um homem de Deus, um homem muito abençoado, mas um dia Davi caiu em grave pecado. Ele adulterou e engravidou uma mulher casada. E para esconder o seu erro, ele tramou a morte do marido da amante. Mais tarde, Davi confessou o pecado e se arrependeu. Mas ele precisou colher consequências dolorosas ali do seu pecado, da sua atitude reprovável. O filho daquela relação extraconjugal morreu ainda bebê. E anos depois, outro filho, Anom, estuprou a sua meia-irmã Tamar. Absalão, filho de Davi, tomado de ódio, irmão de Anom, assassinou Anom. E como se não bastasse, o mesmo Absalão liderou um golpe contra o seu próprio pai, Davi. Davi, então, foi obrigado a fugir naquela situação drástica, com a família arruinada, com a espada que não se apartaria da sua casa, como Deus havia prometido, deixando para trás casa, bens, reino, reputação. E Davi vagou como um fugitivo aqui, carregando culpa, vivendo como alguém desabrigado, como um morador de rua, cheio de culpa, vergonha, medo da morte, como no tempo de Saul. Por fim, o filho rebelde foi morto
e Davi experimentou outra vez o luto amargo da perda de um filho. Quanta tragédia, meus irmãos, nessa casa. Davi experimentou isso, uma sequência devastadora de sofrimentos, culpa pelos pecados, tristeza profunda, luto, crises emocionais, perdas materiais, perseguição e rejeição social. Humanamente falando, a vida de Davi, a essa altura, foi marcada por traumas irreparáveis. Agora, imagine Davi vivendo em nossos dias. Provavelmente Davi, tendo passado por tudo isso, sofrido, sentido na pele as consequências do seu pecado. E se você quer ver como ele declara todo o drama que ele estava vivendo, basta ler o Salmo 32 e o Salmo 51. Ele diz que ele chega até sentir dor nos ossos. Todo o corpo dele estava sentindo a consequência do pecado. E se Davi vivesse nos nossos dias, provavelmente ele seria diagnosticado com uma lista de síndromes e transtornos. Os especialistas iam dizer que a vida de Davi e a sua família estavam além de qualquer possibilidade de restauração. Que Davi teria que tomar medicamentos, talvez para o resto da sua vida, por conta das crises emocionais, dos traumas que ele sofreu, por conta das perdas que ele enfrentou. Nós poderíamos até classificá-lo como um retrato perfeito de uma família disfuncional. Mas a despeito de tudo isso, Davi declara aqui de modo claro e eloquente: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Meus irmãos, nós temos entre nós um exemplo poderoso da ação restauradora da palavra de Deus. O nosso irmão médico, Alfredo, por mais de 20 anos, exatamente 22 anos, Alfredo lutou com uma série de transtornos, passando por inúmeros tratamentos psicológicos e psiquiátricos e tomando altas doses de medicamentos, sem qualquer sinal de melhora. Mas tudo mudou quando ele encontrou Jesus Cristo e a sua palavra suficiente para corrigir o problema do pecado no homem. Foi nesse encontro que a esperança dele reacendeu, renasceu, a vida se transformou e a verdadeira cura chegou para ele. Por anos ele acreditou que ele tinha uma doença biológica, quando o problema dele era, na verdade, ele testemunha disso, pecado. E para isso a palavra de Deus é suficiente para restaurar a alma. Todas as famílias, meus irmãos, em menor ou maior grau, enfrentam problemas. Mas o que realmente faz a diferença é onde nós buscamos solução. Muitos correm atrás de psicólogos, terapeutas, conselheiros ou até mesmo religiões humanas. Mas quem tem se voltado de fato às Escrituras? Raramente eu ouço alguém dizer: eu estou com um problema, e desde então eu tenho me debruçado na Bíblia para encontrar uma resposta, um alívio, um encorajamento, um consolo, uma direção. Quantos de nós temos feito isso? Onde você tem buscado cura para a sua alma? Onde você tem buscado restauração da sua família? A quem você tem confiado os problemas do seu coração? Amados, somente a palavra de Deus é a base perfeita para restaurar uma vida, um lar e cada membro da família em particular. Somente a palavra de Deus pode fazer isso. Na segunda linha do versículo 7, nós temos a segunda característica da absoluta suficiência das Escrituras. Davi diz assim: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Testemunho aqui fala das Escrituras como um depoimento divino. A Escritura é o fiel testemunho de Deus, mostrando quem Deus é e o que Ele requer do seu povo, qual é a sua vontade. Assim, aquele que não se empenha, não se dedica, não é diligente na leitura e estudo das Escrituras, não vai saber a vontade de Deus, vai viver de uma maneira errada. O termo fiel aqui na sequência no hebraico indica digno de confiança, digno de crédito, ser estável, ser firme, ser um apoio seguro, inabalável. Portanto, assim é o testemunho de Deus, seguro e digno de confiança. A palavra de Deus provê um fundamento sobre o qual nós podemos construir a nossa vida inteira e o nosso destino eterno. É isso que Davi está nos dizendo. E qual é o efeito que o testemunho fiel do Senhor produz? Ele diz: dá sabedoria aos simples, na última parte do versículo 7. A palavra aqui traduzida por simples vem de uma expressão que significa uma porta aberta. Essa expressão aqui evoca a imagem de uma pessoa ingênua que não sabe quando fechar sua mente contra um ensinamento falso e impuro.
ele não tem discernimento, ele é ignorante, ele é influenciável facilmente, mas a palavra de Deus, afirma o salmista, a torna sábia. É ela que traz clareza. E meus irmãos, a gente tem experimentado isso na nossa igreja, pelos diversos grupos de estudo em várias áreas da nossa vida. Clareza sobre masculinidade, clareza sobre feminilidade, clareza sobre missões, clareza sobre diversas áreas nós temos recebido, e isso pela palavra de Deus. Só ela pode corrigir os caminhos de alguém facilmente influenciável pelo mundo. Agora, o termo sábio aqui refere-se a alguém que não apenas conhece um fato, mas a alguém que é habilidoso na arte do viver santo, habilidoso em aplicar a palavra de Deus a cada área da sua vida. E ele se submete às Escrituras e sabe aplicá-las às suas experiências conforme a vida vai trazendo para ele. A palavra de Deus, então, meus irmãos, toma uma mente simples, sem discernimento, e a torna hábil em todas as questões da vida. Agora, permitam-me pintar o quadro aqui de uma pessoa que é o oposto de alguém que vive segundo a sabedoria de Deus. Ele pode ser um pai ou uma mãe de família, um jovem, um adolescente, um idoso, um crente novo ou um crente velho de guerra já. E aos fins de semana ele frequenta uma igreja, participa das programações eclesiásticas. No entanto, para ele, a igreja é um compromisso de final de semana. A palavra de Deus é algo diante da qual ele medita só quando ele está recebendo o ensino da igreja. Durante a semana ele vive desconectado completamente da palavra de Deus. Ele raramente dedica tempo à oração pessoal e estudo das Escrituras. Não influencia as devoções em casa, nem em cultos familiares, e às vezes nem mesmo o momento das refeições é visto como uma oportunidade para a oração. Cada um está no seu canto, um come no quarto, outro come no outro canto da casa, uns comem na sala e cada um come no seu horário. E ele se deixa absorver por notícias, política, esportes, entretenimento, e as suas decisões são tomadas com base apenas nos seus próprios desejos, com base apenas naquilo que é melhor para ele do ponto de vista humano, material. E ao desprezar a Escritura dessa maneira, meus irmãos, ele se torna vulnerável a ensinos falsos, ideologias anticristãs, como ideologia de gênero, defesa do aborto, feminismo, progressismo, e em consequência disso, a vida dele está aberta para práticas pecaminosas que delas decorrem. Esse é o quadro trágico e infelizmente muito comum. Trata-se de alguém que vive sem sabedoria, sem discernimento espiritual, porque não tem a Escritura como norma reguladora da sua vida cotidiana. As prioridades da Escritura não são as prioridades dele. E no versículo 8, nós chegamos à terceira característica da absoluta suficiência da Escritura. Acompanhe na sua Bíblia, verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A palavra preceitos aqui são orientações e princípios divinos para o caráter e a conduta de uma pessoa. Visto que Deus nos criou, meus irmãos, estabeleceu o propósito para a nossa vida, propósito supremo de glorificá-lo, Ele sabe como nós devemos viver, a fim de nós sermos produtivos para a sua glória. E Ele pôs nas Escrituras todos os princípios que nós precisamos para o viver santo. Os preceitos de Deus, disse Davi, são retos. Em vez dele indicar simplesmente o que é reto, em oposição àquilo que é errado, essa palavra aqui tem o sentido de mostrar a alguém o caminho verdadeiro. Então, a verdade das Escrituras delineiam a trilha apropriada através do labirinto da vida. Você não se sente desorientado de vez em quando? Ou é só eu? Só eu que tenho desorientações e confusões? Só eu que não entendo, às vezes, como Deus está conduzindo a linha da vida? Que a Escritura é esta verdade que delineia a trilha apropriada através do labirinto intrincado da vida. E essa é uma confiança maravilhosa, meus irmãos. Aqui nós podemos encontrar o caminho, aqui nós podemos encontrar a direção, é a bússola, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como diz o Salmo 119. E muitas pessoas se encontram aflitas ou abatidas porque elas carecem de direção e propósito. Toda a sua confusão, falta de alegria, toda a sua perturbação é porque elas não têm direção e propósito de vida. Infelizmente, como eu já mencionei, a maioria das pessoas busca isso em fontes erradas, fontes equivocadas. A palavra de Deus, porém, não apenas ilumina o nosso caminho, como eu mencionei o Salmo 119, verso 105, mas ela também determina a rota que nós devemos seguir. Ela não apenas ilumina o caminho para que nós sigamos qualquer caminho, caminho do mundo, caminho largo, mas ela ilumina o caminho que é estreito, para que nós
possamos nos manter nele sempre. Talvez hajam pessoas aqui que se sintam confusas, perdidas, aflitas, sem direção ou sem propósito. Mas você tem buscado onde? É a pergunta que eu coloco novamente diante de você. Buscado orientação, correção e significado para a vida. Deixa eu te dizer uma coisa, Freud, as psicoterapias ou qualquer conjunto de princípios humanos jamais poderão tornar você verdadeiramente sábio ou corrigir a sua conduta, porque a jurisdição da alma, ela pertence exclusivamente à palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, por mais que essas filosofias e teorias humanas, como psicologia, possam causar algum efeito positivo externo, comportamental na vida de alguém, essas coisas não santificam ninguém. A pessoa pode parar, como muitos na pandemia enfrentaram tristeza profunda, podem de alguma maneira sair daquela situação depressiva, de tristeza profunda, mas não significa que ela foi santificada a ponto de encontrar alegria verdadeira no Senhor, contentamento, que ela aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Isso é só a palavra de Deus quem faz. Por mais efeito positivo que aos nossos olhos, externo, comportamental, isso possa parecer. Mas o nosso problema não é apenas externo, não é apenas comportamental. Envolve o homem todo. A palavra de Deus é suficiente para restaurar a alma, disse Davi. Hebreus 4,12 deixa isso claro, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga pensamentos e intenções do coração. A psicologia não pode fazer isso. Nenhuma filosofia e teoria humana pode julgar pensamentos e intenções do coração. Por isso o salmista afirma que a verdadeira alegria nasce de uma vida restaurada pela a palavra de Deus e tão somente por ela. Meus irmãos, durante o período que eu estive interinamente como pastor da nossa congregação do Júlia Cefé, algo muito marcante aconteceu na escola bíblica dominical. Marcante principalmente por causa do seu caráter público. São aqueles eventos ministeriais que jamais saem da nossa mente. Enquanto eu ensinava sobre questões eclesiológicas na igreja, numa aula de EBD, um irmão da igreja se levantou, pediu a palavra e, surpreendentemente, com grande humildade, na minha avaliação, ele confessou que a palavra de Deus estava mostrando que eles estavam errados em várias práticas e atitudes. Uma coisa é eu confessar isso, sozinho para o pastor. Outra coisa é me levantar diante da igreja e dizer, pastor, nós estávamos errados e a palavra de Deus está mostrando isso. Esse é um gesto simples, mas poderoso, e um exemplo vivo de como a Bíblia não apenas corrige, mas ela transforma corações quando nós estamos dispostos a ouvir e a obedecer. Sabe por que às vezes as pessoas não são transformadas? E me fizeram essa pergunta hoje no Vocacionados, quando nós iniciamos um curso de 9 semanas sobre crescimento espiritual. E a primeira aula foi sobre uma pressuposição fundamental, as Escrituras. Ela é a chave mestra que abre todas as portas da câmara do tesouro das bênçãos espirituais. Me fizeram uma pergunta, pastor, porque às vezes a pessoa estuda a Bíblia, ela tem contato com conhecimento, faz às vezes até seminário, né? A Bilene fez essa boa pergunta, e uma pergunta sincera e honesta. E por que às vezes ela não avança? E a razão, vocês sabem qual é? Amor ao pecado. Essa é a razão. É ir para as Escrituras sem a intenção de obedecê-la. Qual foi o problema que Jesus disse? João diz que era o problema dos homens quando Jesus veio aqui e não foi recebido. Por que isso aconteceu? Porque os seus não receberam. Porque as pessoas o rejeitaram. João vai dizer que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não era uma questão cognitiva. Não era uma questão apenas de conhecimento. Era uma questão de amor ao pecado. E é por isso que muitas vezes as pessoas não são transformadas. Porque precisa ter um coração disposto a ouvir, mas também a obedecer. Se você vem para o culto, você e eu, e não temos essa expectativa de obedecer, essa palavra não vai fazer efeito nenhum, absolutamente. Então deve haver essa disposição no nosso coração. Ainda no versículo 8, na segunda metade, nós encontramos uma quarta característica da absoluta suficiência das Escrituras. Diz assim Davi, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Mandamento aqui enfatiza a natureza não opcional da Bíblia. Não é uma opção. A Bíblia não é um livro de sugestões.
As ordens divinas, elas possuem autoridade e elas são obrigatórias. A Bíblia não dá conselhos para viver mais feliz. A Bíblia dá ordens. É Deus falando através da sua palavra. E Ele quer ser obedecido. E quem trata essas ordens com leviandade se coloca em um perigo eterno. Mas quem leva a sério essa palavra encontra a bênção duradoura e eterna. O termo puro aqui pode ser traduzido com mais precisão como claro. Puro seria claro aqui. É exatamente nesse sentido que a palavra é empregada na apaixonante declaração que o amado faz para a amada, lá em Cânticos 6,10. Ouça como diz aqui, Cânticos 6,10. Quem é esta que parece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol? Aqui está a palavra pura. Formidável como um exército com bandeiras. E aí, quando eu olhei a tradução da Nova Bíblia Viva, a gente vê aqui que em português é a única versão que captou precisamente esse sentido aqui. Ouça a versão da paráfrase Nova Bíblia Viva. Os preceitos do Senhor são bem claros e iluminam os olhos. É assim que a Nova Bíblia traduz o Salmo 19, verso 8. Meus irmãos, quero compartilhar mais uma história aqui com vocês. Eu lembro-me de um homem que por décadas ocupou uma posição de destaque em uma grande denominação neopentecostal. Ele era bispo, respeitado por muitos, admirado por sua eloquência e poder de liderança, muito influente, uma alta posição em uma denominação pentecostal, liderando diversas pessoas. No entanto, por trás das aparências, ele se sentia vazio, confuso e muitas vezes desorientado em sua própria fé, e não havia experimentado uma verdadeira conversão. Tudo mudou, no entanto, no momento em que ele se deparou com a palavra de Deus na sua forma pura e clara, através de pregadores reformados na internet. E como alguém que fielmente abre os olhos para a luz do dia após uma longa noite escura, esse homem começou a perceber a profundidade e a autoridade das Escrituras. E cada versículo que antes parecia distante ou difícil de compreender, agora trazia para ele clareza e direção. Os preceitos divinos, para ele, não era apenas agora palavras, mas luz que estava iluminando seus caminhos, mostrando a direção, corrigindo erros, ajustando prioridades e enchendo a sua vida de propósito verdadeiro. A transformação, meus irmãos, foi visível. Suas decisões passaram a refletir sabedoria bíblica. E a sua vida pessoal se alinhou com a autoridade da palavra de Deus. Ele estabeleceu como alvo fazer a vontade do Senhor e não a dele. E ele, que antes enxergava apenas rituais e aparências, costumes e formalismos, tradições humanas e convenções religiosas, regras e estruturas vazias, cerimônias e práticas sem vida, agora, com os olhos iluminados pela palavra viva, experimentou bênção duradoura e eterna. Hoje, ele é membro da nossa igreja. E eu tenho tido a alegria de caminhar com esse homem, que um dia foi um grande bispo de uma denominação neopentecostal, mas que quando encontrou a palavra, rompeu com tudo aquilo, deixou toda a pompa, toda a riqueza, todas as possibilidades à frente, todo o status, todo o poder, e aqui ele tem sido transformado pela palavra. E é por essa razão que ele está aqui. Isso prova que a Escritura não é obscura, confusa ou enigmática. A palavra de Deus é a revelação da verdade. Ela transforma aquilo que está obscuro em claro, traz entendimento onde há ignorância, estabelece ordem onde reina a confusão moral. É verdade, meus irmãos, que existem coisas da palavra de Deus difíceis de compreender, como diz 2 de Pedro 3,16, Pedro se referindo aos escritos do apóstolo Paulo. Mas quando a Bíblia é considerada em sua totalidade, ela não é um livro confuso. Quando ela é considerada nas suas questões essenciais, ela não é um livro confuso. Apesar disso, lamentavelmente, nós encontramos ainda crentes que afirmam que não leem a Bíblia, não estudam porque não conseguem entendê-la, que vivem desta ou daquela maneira errada porque não conseguem enxergar com clareza áreas tão básicas das quais a Escritura fala. E geralmente por trás dessa desculpa está a falta de amor a Deus e amor ao pecado, evidentemente, o amor ao erro. E muitos se interessam por inúmeros assuntos, dominam conteúdos complexos, discutem esportes, política, ciência, tecnologia, são bem-sucedidos nos seus negócios, são especialistas nisso, mas quando se trata da palavra de Deus, infelizmente, tornam-se preguiçosos e supostamente incapazes.
As crianças e os jovens são capazes de aprender geografia, matemática, história, biologia, 2, 3, 4 línguas, e mesmo assim passam horas diante de tablets e smartphone, absorvendo uma avalanche de informações por minuto. Contudo, não raramente, alguns pais agem como se eles fossem intelectualmente incapazes de estudar a Bíblia. Permitam-me perguntar, essas desculpas, esses desvios, essas contradições, por acaso estão marcando a sua vida pessoal ou a da sua família? Essa é uma questão para autorreflexão, para autoexame. No versículo 9, nós encontramos a quinta característica da absoluta suficiência das Escrituras. Acompanhe na sua Bíblia. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Aqui Davi usa a palavra temor como sinônimo da palavra de Deus. O termo aqui expressa reverente admiração, adoração diante de Deus, que nos conduz à adoração a Ele. Nesse sentido, a Bíblia ela é um manual divino de como nós devemos adorá-lo. A Bíblia serve a esse propósito. E não entenda a adoração somente no culto público, mas a Bíblia regula a nossa adoração individual, familiar, comunitária, a nossa vida como um todo. A nossa vida toda é adoração, é para adorar a Deus. E a palavra hebraica, aqui traduzida por límpido, comunica ausência de impureza, ausência de contaminação ou ausência de imperfeição. A Escritura é eterna e inalteravelmente perfeita, é o que Davi está dizendo. Como Jesus afirmou, passarão céu e terra, mas a palavra de Deus não passará. Marcos 13, 31. Então isso garante que a palavra de Deus ela é permanente, ela é imutável e, portanto, sempre relevante em qualquer época da história. Ela foi suficiente no passado, ela continua sendo no presente e ela será para sempre. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. Ainda assim, meus irmãos, há algum tempo atrás, um famoso pastor, denominado Batista, declarou que a Bíblia precisava ser atualizada, por ser, segundo ele, retrógrada para uma sociedade evoluída. Disse ele, entre outras coisas, que a Bíblia é insuficiente e não podemos tratá-la como um texto que revela verdades absolutas. Ele é tudo menos batista, porque um dos princípios batistas é a Bíblia como palavra de Deus e nós sob a autoridade dela. Mas em poucos anos, as palavras desse homem aqui vão cair no esquecimento, reduzidas a uma nota de rodapé irrelevante na história da igreja. No entanto, no dia do juízo, quando os mortos ressuscitarem, como Jesus prometeu, será a própria palavra de Deus que o julgará, porque ela permanece para sempre, e ele vai descobrir o quanto ela é atualizada. Assim como os astros brilham hoje, com o mesmo esplendor que nos dias do salmista, que fez ele declarar poeticamente, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Da mesma maneira, a Escritura continua perfeita, reta, suficiente para este mundo moderno. Quando você vai olhar o sol, a lua, as estrelas, verem a sua imobilidade, a sua imutabilidade nos céus, você lembra também das Escrituras que permanecem da mesma maneira. A segunda metade do versículo 9 apresenta a sexta e última característica da absoluta suficiência da Escritura. Leia aí na Bíblia, a segunda metade do verso 9. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. O termo juízos aqui, meus irmãos, refere-se às ordenanças e vereditos que procedem do trono do Supremo Juiz da terra. Fala de Deus como juiz e da Bíblia como padrão de Deus para julgar a vida e o destino eterno de toda a criatura debaixo do sol e acima do sol. Em oposição a isso, o liberalismo teológico se levantou no século XIX, irmãos, como um grande inimigo do cristianismo, devastando inúmeras igrejas ao negar a inspiração, a suficiência, a autoridade e a inerrância das Escrituras. A Bíblia não era a palavra de Deus para eles, mas apenas um livro religioso entre tantos outros que nós temos no mundo. O resultado dessa visão é devastador, meus irmãos. A inexistência de regras morais absolutas e a relativização de todos os ensinamentos de fé e prática. Essa é a sua verdade.
é a maneira como você entende e interpreta as Escrituras. Mas não é a minha maneira. Eu acho isso um tanto quanto rigoroso ou radical, ou eu acho que isso daí não é bem assim, porque tem um que diz uma coisa, outro diz outra, e eu digo isso daqui. É a isso que nós fomos levados. Não precisamos nos aprofundar nesse ponto aqui, mas eu peço que se examinem. Até que ponto, na prática, essa mentalidade tem moldado seus pensamentos? Será que você, porventura, não pode estar vivendo como um liberal prático, cultivando uma atitude de indiferença com as Escrituras? Lembre-se, é a própria palavra de Deus que julgará nossa conduta nesta vida e determinará o nosso destino eterno. Como declara o salmista, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Portanto, diante de tudo que nós vimos sobre a absoluta suficiência das Escrituras, nós não podemos encerrar este sermão aqui sem perguntar como essa verdade se aplica de maneira prática à nossa vida individual, aos nossos lares e à nossa vida como igreja. Se a palavra de Deus é perfeita, reta, pura, límpida e justa, então ela precisa moldar cada área da nossa existência. Por isso eu deixo aqui algumas aplicações práticas. Primeiro eu vou começar pelas aplicações pessoais. Se nós cremos que a Escritura é absolutamente suficiente, então, em primeiro lugar, confie na suficiência da palavra de Deus. Não busque primeiro filosofias humanas ou conselhos seculares. Meus irmãos, eu fico extremamente triste quando eu ouço crentes buscando conselho com ímpios. Quando nós temos a palavra de Deus e quando nós temos o povo de Deus, a quem a sabedoria das Escrituras foi confiada. Nós não devemos buscar conselhos com pessoas ímpias. Volte-se antes de tudo às Escrituras e consulte o que Deus já revelou. É nela que nós encontramos direção segura e confiável para restaurar nossos corações e os nossos lares. Infelizmente, muitas pessoas, muitos crentes, acabam se preocupando demais com aquilo que Deus não revelou. Ficam fixando o pensamento naquilo que eles não sabem. Como vai ser meu futuro, como vai ser se eu perder um emprego, como vai ser se eu não casar, se não tiver filhos, como vai ser a minha vida daqui a 10 anos, quando a gente deve se preocupar com aquilo que Deus revelou para que eu tome decisões. E muitas pessoas acabam tomando decisões por medo. E assim pecam, porque tudo que não provém da fé é pecado. E nós não devemos tomar decisões por medo. Ah, porque eu não sei como vai ser daquela maneira, eu pego algo abstrato e tomo uma decisão na realidade concreta com base em algo que não aconteceu, ou que porventura nem vai acontecer. Então nós precisamos nos voltar para as Escrituras, buscar nela a direção que nós precisamos. Segundo lugar, alimente sua alma diariamente. Estabeleça um hábito constante de leitura, meditação e oração com base na Bíblia. Meus irmãos, isso daqui é impossível de ser exagerado. Mas quão frequentemente nós negligenciamos a leitura da Bíblia e a oração como meio de graça para que Deus derrame suas bênçãos espirituais sobre nós. E às vezes nós estamos confiando em acessórios da religião, como os judeus confiavam no passado, nos adornos da religião, no templo, nas cerimônias, nos rituais. E muitas vezes nós estamos confiando em programas, eventos, em aquela nova programação que vai me tirar daquele estado espiritual. Quando pouco eu ouço falar sobre a importância de ler a Bíblia diariamente, orar ao Senhor e estar na comunhão dos santos. É isso que vai produzir vida em nós. Eu gosto de tudo isso daí, conferência, congresso, a gente realiza aqui na igreja. No entanto, isso daí é comida especial. É comida especial. Você come pizza e churrasco todo dia? Eu gosto de churrasco, comi bastante no sul lá nas férias, é a minha comida preferida. Mas eu não como isso todo dia. Eu como o arroz e feijão. Não é o churrasco diariamente que me sustenta, é a comida diária. E a Bíblia e a oração é a palavra diária do crente. É aí que você vai desenvolver. Muitos não avançam porque não levam a sério isso daqui. Aí, eu não sinto nada, querem espiritualizar demais o devocional. Você não é tanto sentir, mas obedecer. Leia e obedeça o que está lá. Tenha esse momento com o Senhor, veja, busque mais conhecimento da palavra, ore a Deus pedindo graça para que você possa obedecer. 3, permita que a palavra confronte e restaure você independentemente de quem seja o mensageiro. Se submeta à correção, não apenas ouça sermões, não apenas leia a Bíblia, mas se submeta à correção e transformação que ela produz. Quando você gosta ou não do pregador ou do ensino,
A palavra de Deus, meus irmãos, ela é suficiente. É por isso que eu tenho certa ressalva, às vezes, que a gente apresenta pregadores, e eu já fiz isso, eu não estou falando de nada que eu não faço por mera formalidade. E aí nós puxamos uma lista aqui de qualificações, ele é DD, PhD, MD, não sei das quantas, e a gente fica, parece que colocando a autoridade da palavra que vem na capacitação da pessoa. Mas isso depende, então ele é uma autoridade, então eu vou ouvir, ele tem muito conhecimento, então eu vou me submeter às Escrituras. Mas se vem o seu João ensinando aqui as mesmas verdades, alguns têm dificuldade de absorver aquilo que a palavra está dizendo. Mas não importa de onde vem o mensageiro, a autoridade não está necessariamente na pessoa, mas na palavra de Deus. Então, independentemente de onde venha, é a verdade da palavra, é isso que eu quero. Eu quero que Deus fale comigo, não importa se, pode até ser pela mula de Balaão, mas eu quero a palavra de Deus. Busque o discernimento da palavra em quarto lugar. Diante de decisões importantes, consulte primeiro, como eu já disse, o que Deus revelou. E quinto, encontre alegria e direção em Deus. Quando o seu coração estiver abatido, volte-se às promessas de Deus para renovar a esperança. Meus irmãos, nós realmente, eu falo por mim, nós negligenciamos muito a palavra de Deus. E é nela que nós encontramos vida. Você já teve essa experiência de sair vivificado da palavra de Deus? De um momento devocional, de ouvir uma palavra no culto, independentemente se ela me confronta ou se ela me encoraja, me eleva, mas nós saímos diferentes. E é isso que a palavra de Deus faz. E é nela que nós devemos encontrar aquilo que nós precisamos. Quero trazer também algumas aplicações familiares. Se nós cremos que a Escritura é suficiente, então, em primeiro lugar, cultive o culto doméstico. Pais liderem suas famílias na leitura da Bíblia, oração e cânticos espirituais. Substitua a distração por devoção. Reserve tempo em família para ler a Bíblia, em vez de gastar todo o tempo em telas e entretenimento. Que cenário trágico é se uma família está reunida mais em torno de telas do que em torno da palavra de Deus. E é a palavra de Deus quem deve moldar a identidade familiar. Mostre que a Escritura é a base do lar. Não tradições humanas, ideologia ou política, mas a Escritura. E não apenas se certifique de fazer o culto doméstico como um momento ritual. Não há valor nenhum em observar algo apenas como um ritual. Mas veja o princípio por trás disso. Eu quero a palavra no meu lar. Eu vou me certificar de que cada membro da minha família, e eu também, está tendo o seu momento de devoção, está crescendo na palavra de Deus, e não achar que algo mágico vai acontecer, porque eu li a Escritura 5 minutos, oramos e cada um foi para o seu canto. Mas nós estamos aplicando isso. Então, o líder de família, o pai, deve se certificar, sob o auxílio da mãe, que, de fato, os membros da sua casa estão andando em conformidade com as Escrituras. E isso começa a partir de nós. Eduque os filhos na palavra, uma segunda aplicação. Não terceirize a igreja, a escola, mas ensine você mesmo as Escrituras. Imagina, quantas horas os seus filhos e você mesmo passa sob bombardeio de conteúdos extrabíblicos e muitas vezes mundanos, contrários à palavra de Deus durante a semana. Coloque isso em termos de horas. Faça um cálculo. Você acha mesmo que 1 ou 2 horas na estação criança vai educar os seus filhos na palavra de Deus? Você acha que isso vai ser suficiente? Claro que não. Então, eduque seus filhos na palavra, não terceirize a igreja ou a escola. Essa é uma responsabilidade primária dos pais. Deuteronômio 6 me ocorreu agora. Ensina a criança, desculpa, esse é provérbio, mas que os pais devem inculcar a palavra de Deus nos seus filhos. E isso você faz de diversas maneiras ao longo do dia. 3, decida conflitos à luz da Escritura. Em vez de agir por impulso ou opinião pessoal, busque aquilo que a palavra orienta. Muitos dos problemas que a gente enfrenta em casa, no lar, podem ser resolvidos se há disposição de obedecer aquilo que a Bíblia diz. Aplicações agora que envolvem a igreja, para a gente encerrar. Se nós cremos que a Escritura é absolutamente suficiente, então, em primeiro lugar, mantenha a centralidade da pregação bíblica. A igreja, ela deve priorizar a exposição fiel da palavra em seus cultos mais do que qualquer outra coisa. Sermões centrados em experiências humanas ou em ideias culturais, conselhos psicológicos, não podem substituir a verdade revelada. Dramatizações e coisas desse tipo. 2, exijam de seus líderes fidelidade à palavra. Pastores e líderes devem ser avaliados
não por carisma ou capacidade administrativa, meus irmãos, mas pela fidelidade às Escrituras. Porque o rebanho de Cristo só é bem alimentado quando recebe a palavra pura. Meus irmãos, eu fico muito tranquilo com isso. Deus não vai me cobrar por capacidade administrativa. Deus não vai me cobrar porque eu não fui um coach ou um gestor de recursos humanos. Deus vai me cobrar pela fidelidade à palavra. E é isso que a igreja deve exigir dos seus pastores. Não capacidade administrativa, repito, não nós que tenhamos conhecimentos empresariais, não que tenhamos conhecimento de contabilidade, coisas desse tipo, mas fidelidade à palavra de Deus, porque ela é que é suficiente para fazer essa igreja crescer e ser edificada. 3, valorize a pregação expositiva da palavra. Ore, ouça com atenção e pratique aquilo que é ensinado. Por que a pregação expositiva? Se a Bíblia é suficiente, essa é a melhor maneira de eu pregar todo o conselho de Deus, como Paulo diz em Atos 20, que ele fez aos Efésios. Ele disse, eu estou livre do sangue de vocês. Obedecendo ou não, eu lavo minhas mãos aqui, por assim dizer, porque eu estou com a minha consciência limpa, que eu ensinei todo o conselho de Deus. E essa é a melhor maneira da gente aprender isso daqui, passando versículo por versículo das Escrituras. Se a Bíblia é suficiente, então permaneça unida à igreja pela palavra. A palavra de Deus ela é o padrão que mantém a congregação unida em torno da verdade. E quando a Escritura é negligenciada, surgem divisões, surgem conflitos, surgem partidarismos, mas quando ela é central, há comunhão verdadeira. A igreja só vai poder ser mantida em unidade pela palavra e em comunhão até com outras igrejas e outros segmentos pela palavra de Deus. E nós devemos nos proteger, em sexto lugar, com a palavra. Use-a como critério para discernir e refutar falsos ensinos. 7, compartilhe a palavra em aconselhamentos. Não compartilhe a sua experiência pessoal, mas direcione as pessoas às Escrituras. Isso serve também para a nossa missão e evangelização. Devemos proclamar a palavra de Deus ao mundo. Não devemos levar a métodos, não devemos levar meramente assistência social, mas nós devemos levar a palavra de Deus ao mundo, porque só ela é poderosa para regenerar e transformar corações. Nunca li na página das Escrituras que alguém foi transformado por receber cesta básica. 9, testemunhe a suficiência da palavra. Mostre como a sua vida, com a sua vida, melhor dizendo, que ela realmente transforma e restaura. Você é a melhor recomendação da palavra de Deus. E eu encerro com uma 10ª aplicação prática para a igreja. Líderes, guiem a igreja somente para a palavra. Essa aplicação é para nós, meus irmãos, líderes, porque nós, pastores, às vezes, temos que aplicar a palavra de fato para o rebanho, e às vezes nós sentamos o sarrafo no rebanho. Mas nós também precisamos de aplicação e confronto para as nossas vidas. Então essa aplicação é para a liderança da igreja. Não conduzam o rebanho de Cristo, qualquer liderança que você esteja, com base em tradições humanas, estratégias de mercado ou preferências pessoais. A responsabilidade que repousa sobre nós é enorme, é grandiosa. E qual é essa responsabilidade? Ainda que você não ensine, mas se você está liderando, é aplicar a palavra de Deus em cada decisão e em todas as áreas da igreja, para o benefício das ovelhas de Cristo e para a glória de Deus. A prioridade da igreja deve refletir as prioridades das Escrituras: oração, ministério da palavra e cuidado das almas. E não a prioridade ou as prioridades de uma empresa, como planejamento estratégico, produtividade, gestão de recursos humanos ou lucro e crescimento financeiro. A igreja não é banco. A igreja não é banco. A igreja é coluna e baluarte da verdade para espalhar o evangelho. Lembrem-se também de que o culto a Deus, como eu já disse, não se limita à adoração individual ou comunitária, mas ela se manifesta na própria estrutura da igreja, da liderança, dos seus ministérios, que deve ser bíblica. A liderança da igreja é composta por presbíteros ou pastores, pelos diáconos que atuam sob a supervisão dos pastores e pela assembleia da igreja que exerce a autoridade final nas decisões congregacionais. Regular a igreja, meus irmãos, segundo a palavra de Deus, não deveria ser algo estranho em nossas reuniões. Na verdade, deveria ser aquilo que é central.
todo o governo da igreja ele deve ser exercido naturalmente em submissão à plena suficiência das Escrituras, garantindo que cada decisão, cada prioridade, cada objetivo e cada ação estejam firmemente ancoradas na palavra de Deus. Nós não podemos normalizar conveniências, tradições, modismos ou pragmatismos e esquecermos que a liderança e a vida da igreja só são saudáveis quando subordinadas da palavra de Deus, a suficiência dela. E tentar agir fora do que Deus estabeleceu é, em última análise, declarar que nós somos mais sábios do que Ele, rejeitando a suficiência da sua palavra. E no fundo, isso não é outra coisa senão orgulho puro. Melhor fazer do nosso jeito, Deus. Portanto, devemos confiar que a palavra de Deus é suficiente para a transformação e direção das nossas vidas. Não há substituto para as Escrituras. A saúde espiritual da família, da igreja e a sua em particular depende de valorizar a palavra de Deus e rejeitar a normativa de fontes extrabíblicas como guia para a vida e para o culto. Nada que este mundo oferece é mais precioso do que as Escrituras. Amados irmãos, será que a palavra de Deus tem sido realmente suficiente em nossa vida, em nossa família e em nossa adoração? A glória de Deus se manifesta na criação, mas resplandece ainda mais nas Escrituras. Assim como o sol nascente ilumina a terra, assim também a palavra de Deus brilha nas trevas da alma, trazendo luz, vida e esperança. Que a palavra do Senhor, manifestada de modo pleno em Cristo Jesus, que é o Verbo de Deus, habite ricamente em nossas famílias, tornando-se mais desejável que o ouro e mais doce do que o mel. Amém?